Papa Leão XIII, ele me parece ali 80 e poucas encíclicas que ele escreveu, né? E o fato dele ter deixado para a igreja a doutrina social, pode-se falar que esse passo que ele deu para a vida da igreja ajuda a reger os posicionamentos da igreja, quando se fala doutrina social, posicionamentos da igreja diante de realidades da sociedade. Tá. Que não tinha antes e ele precisava de um decreto para poder reger. Por exemplo, tem decreto do Papa Leão XIII que diz para os padres do país tal, sobre a escravatura no Brasil, sobre o rosário e tal, não sei o que, tudo, sobre a situação dos índios no local tal. Então, você vai regendo a realidade, né, da sociedade por decretos, que era a forma que ele tinha. Por isso que ele escreveu 83, 85 encíclicas, né? Mas depois disso, os papas não seguiram essa mesma linha de governar a temática de sociedade, né? Porque tem uma coisa, é o Código de Direito Canônico, a doutrina social da igreja. E depois dele, tudo foi concatenado ali na doutrina social da igreja, então já não se precisou tantos decretos para reger ali a sociedade de uma forma mais específica. Pode-se dizer que quando se fala doutrina social da igreja é meio isso, meio que concatena tudo ali, uma forma que a igreja tem de reger ou direcionar a realidade da sociedade em geral. É mais ou menos isso, né? Perfeitamente. Eu acho que a melhor maneira de entender a doutrina social da igreja é a articulação de um conjunto de princípios morais que são a base do raciocínio e do juízo dos fiéis leigos e dos governantes católicos nas suas respectivas cidades. Por quê? Quando tem juiz, né? Brincadeira, brincadeira, tô brincando. E para ter juízo tem que ter critério. É brincadeira, vai lá. O que aconteceu é que a inteligência moderna, a cultura moderna foi se distanciando da igreja, virando as costas a ela. E os católicos ficaram como coadjuvantes. Sim. E é muito importante lembrar que o Papa Leão XIII, antes de promulgar Rerum Novarum, que é a certidão de nascimento da doutrina social da igreja, em 1891, publicou 2 anos antes, em 1879, 3 anos antes, a encíclica Aeterni Patris. E a Aeterni Patris fala do pensamento moral católico baseado em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o doutor comum da igreja e a gente não pode renunciar a isso, porque seria renunciar à forma católica de pensar. Se a gente começa a pensar como um liberal, se a gente começa a pensar como um comunista, e sendo cristão, a gente vai ter que dar um nó no nosso coração e na nossa inteligência e vai ficar caolho, vai ficar bipolar. Não dá para ser liberal, digamos assim, na vida moral, sendo católico. Não dá para ser comunista, que é uma forma de ateísmo e materialismo na economia ou na política, sendo católico. Então, o que o Papa Leão XIII nos pediu a fazer é repensar as bases do nosso pensamento católico para entender quais são as consequências morais e sociais da nossa fé. Então, a doutrina social da igreja traz um conjunto de princípios. Por exemplo, família. União conjugal de homem e mulher aberto à vida. Isso é um princípio. Como a gente vai viver economicamente a família, por exemplo, um salário família, se a mulher vai ou não trabalhar, se o filho vai ou não ajudar o pai na fábrica ou no artesanato doméstico, isso aí não dá para o Papa lá em Roma estabelecer, porque ele não conhece as realidades econômicas e sociais locais. Mas ele tem que ter um princípio. O princípio da dignidade da pessoa humana. Não pode matar uma pessoa antes dela nascer, na barriga. Então é claro que o aborto é uma questão política, social e mesmo econômica, de base moral. E a igreja se posiciona claramente. O casamento é entre homem e mulher aberto à vida. Isso faz parte da nossa fé. Então a gente precisa defender quais são os argumentos políticos que são a consequência destes princípios morais, que não é posicionamento político partidário e nem intromissão na liberdade de cada país, de cada fiel leigo. Eu não tenho intromissão na sua família. O que eu sei é que a família é o local em que o amor é ensinado e vivido no seu nascedouro. E sem família a gente fica um átomo perdido. Então o individualismo é uma ideologia, é uma heresia. O coletivismo e fascismo, que diz que o Estado tem que se intervir na família e decidir quem casa, quem não casa, como na China, que não pode ter mais de não sei quantos filhos, é um atentado contra a fé. E por isso o Papa nos ajudou desde o começo a organizar. E os outros papas todos, a gente tem uma série de mais 2 encíclicas depois da Rerum Novarum, que é a 40º ano, 40 anos depois, Pio XI, e a 100º ano, 100 anos depois, do Papa João Paulo II, reforçando o Evangelho de Cristo.
reforçando a liberdade como um dom conquistado por Cristo a nós e, ao mesmo tempo, a solidariedade. A liberdade não pode ser egoísmo, não pode ser indiferença. E, ao mesmo tempo, que eu não posso obrigar as pessoas à caridade, porque eu privo a liberdade. A liberdade religiosa, a gente tem que proclamar livremente a fé, mas não significa dizer que todo mundo é livre para criar a sua fé. Isso é contra a ideia da fé objetiva de Cristo. Então, tudo isso é muito claro. O que me fascina é que quando o católico ignora os documentos papais, por exemplo, ele ignora o modo como o evangelho é vivido na história, diante dos desafios históricos. Cristo, quando fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está propondo uma ideia de doutrina social. Quando ele fala o trabalhador é digno do seu salário, mas eu posso dar mais ao meu. Lembra da parábola? Sim. Isso ele está propondo questões da época, dizendo, olha, a justiça é o mínimo, a misericórdia transcende a justiça. O que você não pode é dar menos. Por motivo, digamos, religioso. Eu não posso pagar menos por motivo religioso, mas eu posso pagar mais. Então, são formas de atualizar o evangelho de Cristo, com base no magistério da igreja. Sim.